Aripiprazol. Quais os cuidados e efeitos colaterais com essa medicação? Ele engorda, dá sono, mexe com a parte sexual? Pois bem, ele faz parte dos antipsicóticos, ou seja, ele altera a concentração de dois neurotransmissores do nosso cérebro, a serotonina e em especial a dopamina, como explicamos no vídeo anterior. A marca de referência aqui no Brasil é a Aristab, porque olha só, o Abilif, que era o referência, saiu do mercado. Mas ele tem também alguns similares, Arpejo, Aipre, Toarip, Sensasa, entre outros. Vamos conferir agora os alertas com essa medicação. Bom, pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. No primeiro vídeo, falamos a fundo sobre para que serve o aripiprazol. Psicoses como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão e até mesmo para motivação. E olha, hein, gente, vocês chegaram até aqui, deixa um likezinho aí para ajudar o canal a crescer, deixa comentários pra gente, a gente adora ler comentários. Segue o canal porque tem vídeos imperdíveis vindo por aí, hein? Bom, o aripiprazol, ele é metabolizado pelo fígado, mas não sobrecarrega. Ele está disponível em comprimidos de 10, 15, 20 e 30 miligramas e temos também a formulação xarope, que foi ótima, ela foi lançada recentemente e ajudou muito a gente para utilizar essa medicação, diminuindo bastante a chance de efeitos colaterais aí na introdução do remédio. Ele é um medicamento que deve ser... E tem gotas também, né? Sim. Ele é um medicamento que deve ser engolido inteiro, sem ser partido ou mastigado, e a dosagem terapêutica varia de 2,5, que é uma dosagem mínima aí, até 30 miligramas, né, que é a dosagem máxima pela bula, mas em alguns casos a gente pode utilizar doses maiores sim, vai depender muito da metabolização e do quadro clínico de cada um. E para alterar a dosagem, haverá acompanhamento das reações da pessoa, ajustando gradativamente. A meia-vida dessa medicação se dá em cerca de 75 horas após a ingestão do remédio. Isso mesmo, um detalhe hein? Importante, 75 horas. No caso dele, pode levar até 14 dias para atingir um equilíbrio da dosagem no corpo. Então, a reavaliação da necessidade ou não de ajuste da dose deve sempre respeitar esse período de tempo. Por isso que a gente costuma ajustar a dose sempre a cada 2 semanas. Senão, o paciente às vezes está muito bem, de repente... Com essa meia-vida, vai acumulando o remédio e de repente ele começa a ter muito efeito colateral de um dia para o outro e ele não entende muito por quê. E aí, por isso, até por conta desse detalhe, que a gente explica sempre antes de começar uma medicação, que ela não vai fazer efeito imediato de um dia para o outro. Leva de 2 até 4 semanas para ter um efeito terapêutico ideal. O antipsicótico costuma atuar um pouco antes, mas com uma meia-vida mais longa, a gente também tem que entender que tem que esperar esse tempo aí para esse equilíbrio, tá bom? E outra coisa, tomar também só um único dia não vai trazer muito benefício, não adianta, né, achar que vai ter, uau, tomei, minha vida mudou, tá bom? A dose... ela vai ter que ser ajustada se a pessoa não tiver nenhuma melhora dentro de até 8 semanas ou então ser substituída. Em relação aos efeitos colaterais, no caso do aripiprazol, vamos lá, hein? Os efeitos de adaptação primeiro, que podem acontecer com qualquer antipsicótico que se use. E quando falamos podem, não significa que vai acontecer, mas se acontecem, normalmente eles são transitórios e passam em alguns dias, calma. Acontecem principalmente nas 2 primeiras semanas de tratamento e os mais comuns são tontura, dor de cabeça e náusea. Um problema que poderia ocorrer também com os antipsicóticos segunda geração é o ganho de peso, mas os estudos mostram que a chance disso ocorrer com aripiprazol é muito baixa pelo perfil de ligação dele aos receptores do cérebro. Para aquela pessoa que ganhar peso, reeducação alimentar e atividade física regular é indicado para tentar contornar o problema e, pelo contrário, algumas pessoas em uso do aripiprazol podem até ter redução de apetite e perder peso. Uma boa notícia, o aripiprazol não costuma prejudicar a parte sexual. No geral, ele não altera a libido, nem prejudica a ereção, nem tempo de orgasmo em homens ou mulheres. Pode ter algumas alterações, isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, né? Mas se acontecer é muito mais uma exceção à regra, tá? E caso você tenha sido ali o sortudo que teve exceção à regra,
Não se preocupe, se você teve uma queda de desejo sexual, não se desespere, né? Muitas vezes esse desejo sexual ele volta assim que o corpo acostuma com a medicação, com 1 a 2 meses de tratamento. E caso não volte mesmo assim, né, se a gente interrompe o uso do medicamento no fim ali do tratamento, isso volta ao normal sem problemas, não é um efeito permanente. Uma outra preocupação, né, com o uso de qualquer antipsicótico são os efeitos extrapiramidais, ou seja, tremor, rigidez, acatesia, que é uma incapacidade de ficar quieto, parado. E aí, assim, esse é o grande ponto do aripiprazol. De todos os antipsicóticos, ele é um dos mais seguros em relação a esses efeitos, tá? Adversos, mas a maior chance dele dar é a acatesia. Então, por isso que eu falei que foi muito bom ter a introdução aí do de xarope ou de gotas, porque o maior problema dele é esse. Se a gente entra muito rápido, a pessoa pode ter essa acatesia, ela fala, não consigo ficar parado, doutor, eu preciso ficar mexendo minha perna, me dá uma agonia que me faz levantar. Então, esse é o que é feito aí que a gente costuma aparecer mais aí no aripiprazol. Entrando com uma dose baixinha, mais lentamente, a gente diminui muita chance de acontecer. Tudo bem. E outro ponto, hein? O que eu faço quando eu esqueço de tomar o remédio? Tome-o assim que se lembrar e reinicie o esquema de uso do medicamento. Mas nunca tome 2 doses de uma única vez para compensar o esquecimento do dia anterior. Isso não. O aripiprazol pode ser utilizado tanto em adultos quanto os idosos e crianças. Inclusive, ele já é aprovado para mania, esquizofrenia e autismo em crianças. No caso de gestantes e lactantes, ele não é o primeiro antipsicótico a ser indicado, sendo contraindicado em bula, mas dependendo do quadro clínico da pessoa. A avaliação risco-benefício é feita e ela pode ser utilizada em alguns casos específicos. Importante ressaltar, lógico, que essa decisão é tomada em conjunto, envolvendo a pessoa que vai usar a medicação, o psiquiatra e o obstetra. Eventualmente, gente, uma medicação não funcionar ou causar um efeito colateral não é motivo para abandonar o tratamento, faz parte do processo e é bom saber que a gente tem, né, uma ou até várias alternativas. Mas mais importante ressaltar aqui é que fazer o uso do aripiprazol sem indicação é uso indevido. Portanto, você não pode tomar esse tipo de medicamento sem acompanhamento médico. Jamais. A gente precisa lembrar que cada um é cada um tem um metabolismo no organismo, tem uma condição específica. Então, os efeitos do medicamento eles vão variar muito de pessoa para pessoa. O tratamento psiquiátrico, ele requer uma estratégia exclusiva e personalizada, né? A gente brinca aí que a área da psicofarmacologia ainda é uma coisa muito artesanal. Esperamos que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que tem pessoas que vai gostar muito de saber informações sobre esse remédio. Não deixa de colocar no comentário também. Você já teve algum problema com o aripiprazol? Ele te ajudou? Você chegou a ter algum efeito colateral? Coloca aqui que você pode estar ajudando outras pessoas sem saber. E quer saber sobre outros remédios? Dá uma olhadinha nas playlists. Tem remédio já, hein? Bastante. Fluoxetina, sertralina, quetiapina. Tem bastante. Tenho certeza que vai te ajudar bastante essa playlist. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Para alterar a dosagem... Tá coçando a boca. Vai. Para aquela pessoa... Aí fala assim, ó.